Estamos agora com a palestra da professora Celina Márcia de Souza Abade. A professora possui graduação em Letras pela Universidade Católica de Salvador, graduação em Psicologia, também pela Universidade Católica de Salvador, mestrado em Letras pelo Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, doutorado em Letras pelo Instituto de Letras também da Universidade Federal da Bahia, pós-doutorado em Estudos de Linguagens pela Universidade Estadual de Feira de Santana, professora aposentada da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Salvador, professora plena da Universidade do Estado da Bahia, atuando no Departamento de Ciências Humanas, Campus 1, nos cursos de graduação e pós-graduação, faz parte do quadro permanente da linha 2, no programa de mestrado e doutorado em pós-graduação em estudos de linguagens, coordenadora da linha 2 deste mesmo programa, psicóloga clínica, atuando com adolescentes e adultos, além de promover rodas terapêuticas, membros de diversas associações, como a Abralim, GTLEX da Ampol, Cifefil e sócia correspondente da Academia Brasileira de Filologia. Coordenou o GT de Lexicologia, Lexicografia e Terminologia da Ampol durante o biênio de 2018 a 2020, 2020 a 2022. É membro da diretoria do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, líder do Núcleo de Estudos Lexicais, cadastrado no CNPq, coordenando projetos do Grupo de Estudos Lexicais e Terminológicos da Bahia e o projeto Atlas Toponímico da Bahia. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguística histórica e lexicologia, atuando principalmente nos seguintes temas: lexicologia, filologia românica, campos lexicais, terminologia onomástica. Em psicologia, atua com ênfase na psicologia analítica junguiana, atuando como psicóloga clínica de adolescentes e adultos. Essa é a nossa convidada. Professora, está com a palavra. Boa tarde, gente. Boa tarde. Falou mais coisas do que precisava, né? Mas se não, qualquer problema, depois eu mando o cartão do lado da psicóloga, né? Mas aqui eu estou no lugar da professora, né? Da área de linguística histórica, lexicologia. E coube a mim, antes de falar da toponímia paralela e seus impactos sociais, né? Eu quero agradecer e parabenizar já, né, o andamento do evento, que a gente já está no segundo dia. Agradecer ao professor Eduardo Tadeu pelo convite, a professora Márcia, dizer que nós estamos muito felizes de estar aqui. Eu não vim só... Eu vim com o nosso grupo, o nosso núcleo de estudos lexicais. Eu estou aqui com 9 alunos de iniciação científica, mestrandos, doutorandos, colegas, professores também, né? Nós viemos lá do NEL para prestigiar o evento. Estamos muito felizes em estar aqui. Estamos aprendendo muito com o simpósio da gente. Foi muito legal também, agora é o primeiro dia do simpósio. E quando o Eduardo me convidou para falar sobre, né, dentro desse encontro maravilhoso para a gente, pelas perspectivas que a gente tem de crescimento aí dentro dos estudos onomásticos no Brasil, que a professora Cida citou isso muito bem na fala dela, eu pensei nessa pesquisa que eu estou desenvolvendo no momento, né, que é uma coisa que chama muita atenção de todos nós, é muito curiosa, mas ainda tem muito pouco estudo sobre, né? Então, eu comecei, dentro lá do Núcleo de Estudos Lexicais, a pensar nessa toponímia paralela soteropolitana, né? Eu vou trazer como exemplo, como corpo de exemplo da toponímia paralela, Salvador, que é minha terra, que não é natal, mas era tal. Eu nasci no Rio, mas me sinto 100% baiana, então ninguém me diga que eu sou carioca, que eu sou baiana. E aí, porque eu fui para Salvador muito cedo, né? Com 7, 8 anos eu já morava em Salvador. Sou filha de um baiano com uma carioca, então não me sentiria nunca à vontade de estudar a toponímia do Rio de Janeiro, porque eu fui criada e vivo na Bahia há alguns anos, né? Não precisa dizer quantos. Então, dentro dessa perspectiva, né, da toponímia paralela, nossos estudos dentro dos estudos toponímicos na Bahia, desde 2014, né, a gente começa a trabalhar com a toponímia
dentro desse projeto aí, o projeto Atlas Toponímico da Bahia, que é vinculado ao Núcleo de Estudos Lexicais, e nossa proposta é levantar os topônimos baianos e, a partir deles, entender e desvendar um pouco mais da história linguística e sociocultural do seu povo, né? Porque quando a gente fala de léxico, é impossível não falar em sociedade, cultura, história, pertencimento, ideologia, e tudo isso aí está imbricado no léxico e também nos seus nomes, né, de lugares, de estabelecimentos, de pessoas, e é tudo que a gente está discutindo aqui. Quando a gente começou em 2014, né, eu sempre estudei o léxico, sempre gostei de trabalhar o léxico, desde o mestrado, do doutorado, mas eu trabalhava com outra perspectiva, a perspectiva dos campos lexicais. E quando, no nosso grupo, né, no GTLex, no grupo de estudos, né, Lexicologia, Lexicografia e Terminologia da ANPOL, nas nossas discussões, a equipe dos estudos toponímicos da onomástica era muito forte, eram pessoas que eram minhas amigas, a professora Cida Esquerdo, a professora Maria Cândida Seabra, e Cândida sempre estava muito comigo. Ela esteve em Salvador para algum trabalho nosso em parceria, porque a gente tem uma parceria com a FMG, né, dentro dessa perspectiva do estudo léxico. Ela falou assim: mas menina, a Bahia, que é o berço da civilização, não tem ninguém estudando toponímia, como assim? Bora estudar toponímia. E aí eu pensei, misericórdia, começar tudo de novo, né? Começar a estudar um negócio que... Mas nesse momento, 2 alunas estavam se preparando para fazer o mestrado, e uma olhou para a cara da outra, enfim, aconteceu isso que a gente está estudando toponímia lá, nós já temos mais de 10, acho que já tem umas 15 dissertações de mestrado concluídas, algumas de doutorado em fase de desenvolvimento, outras concluídas, e estamos lá fazendo toponímia. Então, para hoje, né, nossa proposta hoje aqui é conversar com vocês, dialogar, né, sobre esses impactos socioculturais da toponímia paralela. E eu acredito que todos nós, onde quer que a gente habite, a gente convive com a toponímia paralela, né? No caso, eu vou trazer a toponímia paralela soteropolitana. Tem muito de toponímia paralela, mas aí eu fiz um recorte e vou falar das avenidas de Salvador, né? Como a gente tem... como a toponímia paralela aparece nas avenidas, né, de Salvador. E aí, para começar, né, só a título de introdução, a gente sabe que língua e identidade são inseparáveis, né? A gente sabe de onde uma pessoa sempre no momento que ela fala. E assim, a língua de um povo é uma das formas, né, mais autênticas da gente chegar, da gente penetrar nessa cultura, né, e história social desse povo. E essa língua ela pode ser assim, estudada sobre diversos aspectos. Aqui eu vou trazer um dos aspectos, né, dentro das ciências do léxico, dentro da onomástica e mais precisamente da toponímia, que eu vou falar da toponímia paralela. Quando eu falo em ciências do léxico, né, que causa controvérsias, mas eu acho que aqui a gente não vai ter questionamentos com relação às ciências do léxico, que é o nome que a gente usa lá no GTLex, né, que já estamos indo para o 12º volume, 11º ou 12º, se a professora Cida estivesse aqui, ela me confirmaria, que chama Ciências do Léxico. Então, essas ciências do léxico que pertencem aos estudos linguísticos, né, a própria Esquerdo e Oliveira nos diz o seguinte: o léxico constitui-se no acervo do saber e vocabulário de um grupo sociolinguístico-cultural e, desse modo, representa a janela através do qual uma comunidade pode ver o mundo. Então, essa janela pela qual a comunidade vê o mundo, segundo Esquerdo e Oliveira, e que eu concordo, compactuo com ela, né, está nesse acervo vocabular da gente. Né? Eu estou numa terra chamada Bahia, que tem uma identidade cultural muito forte. E, além do meu sotaque, vocês vão perceber, talvez, um vocabulário que não é comum. Nós estamos num evento internacional, né? E aí a gente estava conversando com o pessoal do Mato Grosso do Sul, a gente estava conversando com o pessoal do Maranhão, com o pessoal do Acre, com o pessoal do Piauí, e a gente vai vendo variantes vocabulares desse povo. E o que é rico e maravilhoso, né? A Bahia tem muito, né? Acho que é o que mais tem. E os estudos lexicais, muito além de estudar as palavras, né, de um povo, eles são capazes de adentrar e se aprofundar na história sociopolítica cultural desse povo. E aqui, quando a gente está falando de onomástica, né, o onoma, ou nome, né, vem lá da onomasiologia, né, o ramo das ciências do léxico que vai estudar o nome, o onoma, né, que é a palavra que vem lá do grego. E aí vai ter na onomástica
a tarefa de estudar os nomes próprios, sejam de pessoas, sejam de lugares, de estabelecimento, empresas, né, e assim lá vai. A onomástica tem relação, todos nós sabemos, estritas com a lexicologia, com a lexicografia, com a morfologia, com a semântica, com a geografia, com a história, com a antropologia, com a sociologia, etc, etc. E dentro desses estudos, né, tem a toponímia, que é do lugar que eu vou falar aqui, que vai estudar os nomes próprios de lugares. Então, fazendo uma relação íntima e profunda entre o nomeador e o nomeado, os estudos onomásticos vão desembocar sempre na relação homem, sociedade, cultura. E a toponímia, eu trago uma citação da professora Dick, né? Que ela fala que a toponímia reserva-se o direito de se apresentar como a crônica de uma comunidade, gravando o presente para o conhecimento das gerações futuras. Eu acho muito bonito esse trecho dela, eu diria que é poético, né? Assim é que os elementos mais diferenciadores da mentalidade do homem, em sua época e em seu tempo, em face das condições ambientais de vida, que condicionam a sua percepção do mundo, estão representados nos nomes de lugares, se não todos, pelo menos os mais flagrantes. E aí, quando a gente vai falar da toponímia, a gente vai situar aí, né, o sintagma toponímico, que ele é composto do elemento genérico, o elemento geográfico e o elemento específico. O elemento genérico que eu vou trabalhar aqui são as avenidas, como eu falei a vocês, eu vou trazer a toponímia paralela das avenidas de Salvador. E quando eu falo toponímia paralela, agora vamos situar o que é essa toponímia paralela, né? Então, definindo toponímia paralela, a gente poderíamos dizer que toponímia paralela é o nome próprio de determinado lugar criado espontaneamente pela comunidade local, que coexiste em paralelo ao nome oficial daquele lugar. E aí, dessa forma, a toponímia paralela tem como característica principal sua existência não oficial. Seu caráter espontâneo, colocado no signo toponímico, torna-o de facílima, diria eu, aceitação. Estou citando Vieira aí. Então, assim, essa toponímia paralela são todos aqueles nomes de lugares que ocorrem paralelo ao nome oficial. Ela pode nascer antes do nome oficial, ela pode nascer durante, ela pode nascer depois. Ela acontece porque ela é espontânea, ela não é imposta a gente. E, por isso, na maioria das vezes, ela prevalece. Então, essa toponímia paralela, né, diríamos que ela é capaz de revelar a memória sócio-histórica cultural de uma comunidade, suas características físicas, suas apropriações afetivas. E aí, mesmo estando, né, à margem dos documentos oficiais, os topônimos criados pela população permanecem vivos, denominando os lugares motivados pelas histórias locais. Então, a toponímia paralela tanto pode conviver em paralelo à toponímia oficial, como pode provocar o apagamento da mesma, restringindo-a aos documentos oficiais. As avenidas que eu vou trazer aqui, todos os topônimos, todos os nomes paralelos das avenidas que eu trago aqui, eles apagaram o nome oficial. O nome oficial só existe lá, né, nos documentos ou no Waze, porque dá um problema sério a gente pegar o Waze agora, que a gente não sabe mais... Pega a avenida, não sei das coisas, a gente não sabe mais o nome da avenida, a gente nunca soube, né? Agora a gente está começando a aprender porque o Waze está ensinando a gente. Com a mudança geracional, essa toponímia paralela pode ser esquecida também, mas as ideologias e as questões culturais, né, tendem a reacender esses nomes criados pelo povo, pelo menos em Salvador, conforme pesquisas que vêm sendo realizadas. Então, diferente da rigidez e da formalidade, né, da toponímia oficial, essa toponímia paralela é um valioso fundo de memória e um reflexo da apropriação subjetiva do espaço pela comunidade. E aí, quando eu trouxer os exemplos para vocês, a gente vai deixar bem claro essa questão mesmo da força, né, cultural e ideológica com relação a esses nomes, né, que convivem em paralelo aos nomes oficiais. As principais características, né, dos topônimos, né, que são paralelos, da toponímia paralela: espontaneidade, memória social e concorrência. Espontaneidade porque não existe um processo formal, né, de nomeação. Esse processo de nomeação ele acontece como? Na fala, na cotidiana, na nossa vivência do dia a dia. E todo topônimo ele tem uma história, né? Todo nome tem uma história. Ninguém se chama, aí o que se chama, cada um tem seu nome tem sua história. O nome dos lugares também tem a sua história.
Também uma outra característica dessa toponímia paralela é a memória social, porque a toponímia paralela acaba criando um vínculo e preservando aspectos da história e da cultura local, coisa que o nome oficial não pode contemplar. Quando eu mostrar as avenidas a vocês, vocês vão ver que a maioria dos nomes são nomes de políticos, políticos que nunca nem pisaram na Bahia ou em Salvador. Ou se pisaram, foi de passagem, ou para fazer confusão na vida da gente. E a concorrência, sempre concorre com o nome oficial, não tem para onde correr, é uma concorrência. Agora, é uma concorrência desleal, porque a toponímia paralela, dentro do que eu estou trazendo aqui, ela sempre prevalece. Acredito que em alguns lugares ela pode concorrer, uns falarem a paralela, outros falarem oficial, mas esses topônimos, esses nomes de avenida aqui, tem um monte de baiano aqui na plateia, vai concordar comigo que nós só conhecemos o nome paralelo. Então, sempre concorre com o nome oficial, sendo por vezes, o que eu acabei de falar, o único nome de fato utilizado no dia a dia, mesmo que não seja legalmente reconhecido. Ele não é reconhecido oficialmente falando, mas ele é reconhecido pelo povo. E a voz do povo, O signo toponímico, então, ele pode ser o que a gente já conhece, o sistemático oficial, e ele pode ser espontâneo ou popular. E aí eu trago uma citação da professora Dick, que lá na década de 90 ela já falava dessa toponímia paralela. Ela diz que há um consenso unânime entre os toponimistas de pesquisar as origens da denominação de duas fontes principais. Aí ela fala, uma reputada espontânea ou popular, sem uma autoria identificável à primeira vista, porque nascida no seio da população e não individualizada, e outra conhecida como sistemática oficial, atribuídas aos descobridores, aos dirigentes ou ao poder de mando, legitimamente constituído ou não. E agora eu trago para vocês a toponímia paralela da capital baiana, a partir da perspectiva das avenidas, como eu já falei a vocês. Então, vamos lá. Quem não conhece Salvador, um pouquinho de Salvador vai ver umas fotos, vai ter vontade de passar as próximas férias lá. Impactos sociais da memória e história da capital baiana, Aqui eu trago alguns nomes que eu vou falar com vocês, conversar com vocês, Bonocô, Contorno, Gunjá, Paralela, Suburbana, Ladeirão do Oito e assim lá vai. Então, eu estou falando de Bahia, e a história da Bahia se confunde, com a própria história de formação do povo brasileiro. Desde a chegada dos portugueses até os dias atuais, foram mais de 5 séculos, com muitas histórias nas quais a Bahia serviu de palco de invasões, migrações e colonizações. Sobre o início da formação da cidade, em 1500, Salvador foi criada em 1549, e eu estou falando de Salvador porque eu vou começar com a toponímia, o próprio nome da cidade já tem toponímia paralela, desde sempre. Então, Tomé de Souza, que não foi o primeiro governador-geral do Brasil, ele desembarca aqui já com a ordem de fundar a primeira capital do Brasil, a cidade do Salvador. Seria esse o nome da primeira capital do Brasil, em homenagem a Jesus Cristo, Salvador, porque os portugueses utilizavam os nomes religiosos. Então, Salvador já nasceu para ser uma réplica da Lisboa no Novo Mundo. A ordem de Portugal foi, façam uma cidade igual a Lisboa. E nós, se vocês forem ao Centro Histórico de Salvador, quem conhece o Centro Histórico de Salvador e quem conhece Lisboa, vai ver que é uma semelhança muito grande. Um pouco mais acabadinho do que Lisboa, mas tem semelhança. Falar essa parte, a gente fala mal do nosso país. Aqui é uma planta, de Salvador, só para vocês terem uma ideia, ela é dividida em algumas regiões administrativas. Aqui é uma planta mais bonita, o mapa turístico da cidade de Salvador. Vocês vejam que nós somos banhados de mar por todos os lados, então a praia faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia. E como eu estou falando de avenidas que têm toponímia paralela, e eu queria trazer uma coisa que é motivo de orgulho de nós, baianos, desde 2022, é bem recente, nós tínhamos uma avenida lá chamada Avenida Ademar de Barros. Eu não sei se vocês conhecem Ademar de Barros, eu só conheço pelo nome da avenida, nunca soube quem era a criatura. É um político aí, desses aí. E é uma avenida principal. Quem conhece Salvador, aquela avenida que tem a Universidade Federal da Bahia, a avenida da UFBA era a Avenida Ademar de Barros. Só que a Ademar de Barros não tem nada a ver com a gente, com a história da gente. E o professor Milton Santos foi um grande estudioso, um geógrafo, historiador, professor da UFBA, negro, que por sinal é o único negro que nomeia uma avenida nossa. E houve um movimento popular para mudar o nome daquela avenida Ademar de Barros, em homenagem a Milton Santos, quando ele faleceu.
E assim se fez, né? O decreto, em 2022, mudou. A Avenida Adhemar de Barros não é mais a Avenida Milton Santos. E eu estou trazendo o Milton Santos porque ele foi um grande estudioso da onomástica, né? Ele, em 1958, a tese dele de doutorado, lá na Universidade de Estrasburgo, na Alemanha, foi sobre Salvador, né? O título era La Vie de Salvador, étude de géographie urbaine, ou seja, né, a cidade de Salvador, estudo da geografia urbana. Que no ano seguinte ele veio para o Brasil e transforma em livro, né? Esse livro que está aí. Ele chama Salvador da cidade europeia da América Latina e publica a sua tese com o nome O Centro da Cidade do Salvador, Estudo da Geografia Urbana. Então, ele tem uma influência muito grande na nossa toponímia e não tinha nada em nome dele. Agora nós temos a Avenida Milton Santos, que nós falamos com muito orgulho. E aqui, como a gente vai falar de Salvador, está aí a Salvador antiga e a Salvador atual. Salvador, Bahia, São Salvador da Bahia, Bahia de São Salvador, e aí eu cito aí, né, Caymmi, onde ele traz uma música, só um trechinho da música, que ele já fala, isso aí são os diversos nomes para Salvador. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor do Bafim, ou Bahia, cidade do São Salvador. As pessoas mais antigas chamavam Salvador de Bahia. Ainda hoje no interior, quando a gente está no interior e diz que vai para Salvador, as pessoas mais antigas falam, vou para a Bahia. A Bahia é o estado, né? Salvador é a capital, mas a gente ainda chama para a Bahia. E a gente fala isso tão naturalmente. Eu moro numa parte da cidade, eu moro numa ponta da cidade, perto de Itapuã, e o outro lado é a Barra. Eu fico brincando, que a pessoa, bora na Barra fazer alguma coisa, eu digo, não vou, que é do outro lado da Bahia. Que é muito longe, né, de Itapuã para Barra, eu acho. Então, nós temos aí essa variação, e que ela é discutida na literatura e na perspectiva linguística também. Jorge Amado, na sua obra, em 1944, ele já fala dessa questão do nome de Salvador, e ele já começa citando filólogos e historiadores, né, quando ele diz assim, filólogos e historiadores perdem tempo discutindo se essa cidade se chama Cidade do São Salvador ou Cidade de São Salvador. Cidade de São Salvador da Bahia, dizem alguns. Os nomes das cidades não resultam da discussão acalorada dos acadêmicos. O povo continua chamando sua cidade pelo doce nome de Bahia. Esta é a cidade da Bahia. Assim a trata o povo de suas ruas desde a sua fundação, a 1º de novembro de 1549. Isso o Amado escreveu na década de 60, porque era assim que a gente chamava Salvador na década de 60. A juventude hoje já não chama Salvador, pelo menos os soteropolitanos não chamam Salvador de Bahia, mas as pessoas mais antigas ainda chamam. E aí, quando eu penso na toponímia paralela, eu fiz assim um pensamento, né? Se a gente tiver... Eu sou professora da UNEB, Universidade do Estado da Bahia. A UNEB fica na parte mais interna de Salvador, no chamado bairro do Cabula. E aí, se a gente estiver lá em Itapuã, como eu falei, mais perto de onde eu moro, que eu não moro em Itapuã, eu moro em Pituaçu, que é um outro bairro. Também tudo indígena, de origem indígena, os nomes, né? Quando a gente está no bairro de Itapuã e quiser ir para a UNEB, no bairro do Cabula, eu vou mostrar qual seria o trecho que a gente faria. A gente tem essas duas opções aqui, né? As setinhas aí, ó. A setinha aqui de cima, a gente saindo aqui de Itapuã, por isso aqui, por essa avenida, ou vir por essa outra avenida aqui, beirando o mar, vendo só o mar. Eu, geralmente, prefiro vir por aqui. Mas como é que, às vezes, a gente tem que vir por aqui, quando está com pressa, que acaba sendo mais rápido, dá um neve, mas por aqui é mais bonito. Mas vamos lá. E aí, se a gente for, lá na Bahia, se a gente for perguntar, né? A gente vai perguntar como. Na toponímia paralela, no dia a dia da gente, vou por onde hoje? Paralelo ou orla? Essa é a pergunta. Mas se a gente fosse usar o toponímio oficial, iria perguntar, vamos pela Avenida Luiz Viana Filho ou pela Avenida Otávio Mangabeira? Não, se eu perguntar a um jovem hoje onde fica Luiz Viana Filho, ninguém sabe. Paralela, todo mundo sabe. Orla, todo mundo sabe. Otávio Mangabeira, ninguém sabe. E aí, é só um exemplo que eu vou começar a falar delas. Dessas 60, Salvador tem registrada, documentada, 63 avenidas. Dessas 63, 11 possuem toponímia paralela e são as 11 que eu trouxe aqui para dialogar com vocês, conversar
né? Trouxe algumas táticas que eu ainda... Tem hora que eu acho que é uma coisa, tem hora que eu acho que é outra. Já perguntei a um monte de amiga. Tem hora, aí uma diz que é uma coisa de outra. Quando eu dou certeza de uma outra, liga para dizer que é outra. Eu não quero mais saber, não. A última foi Carileila, que ela quis criar polêmica comigo. Aí eu falei, olha, Carileila, não faça confusão na minha cabeça, não, porque eu já tinha falado com outras colegas. Ela falou assim, bota lá tudo, bota ovo. Eu falei, não, que aí eu vou fazer confusão na cabeça do povo. Deixa eu acho, né? Mas... Quem trabalha com toponímia, a professora Cida está aqui, sabe disso, ela me ajuda muito, a professora Cida. A gente fica, às vezes, sem saber, né? Se é um morfotopônimo, se é um geomorfotopônimo, se é não sei o que, se é não sei o que lá. E tem hora que eu nem sei o que é, eu tenho que ficar olhando a tabelinha lá, a pesca, o que é geo, o que é morfo, tem hora que eu esqueço, né? Mas vamos lá, então, dentro da toponímia oficial, que está do lado, né? Do lado de vocês, esquerdo de vocês, e a toponímia paralela, que é o que a gente vai falar. Então, são 11, né? Avenida Antônio Carlos Magalhães, Afrânio Peixoto, Aliomar Baleeiro, General Graça Lessa, essas meninas novas aí da Bahia não conhecem, com esses nomes, só vai conhecer o lado de cá todo mundo conhece. E dentre delas, só o Ogunjá, ou Vale do Ogunjá, que tem dois nomes. Ou a gente fala, vou para o Vale do Ogunjá, ou Ogunjá, só Ogunjá. Eu trouxe os dois porque eu quis classificar o dois. Dentro dos estudos toponímicos, né? A gente classifica sempre o primeiro elemento. Se eu falar Vale, eu vou perder a riqueza, porque a importância aí do nome é o Ogunjá. E eu vou explicar a vocês daqui a pouco por quê. Aí eu trago o Vale do Ogunjá, né, classifico, e depois trago o Ogunjá. Então, vamos lá, né? Nós começamos pela Avenida Paralela, que eu acabei de falar. Então, Avenida Paralela, oficialmente chamada Luiz Viana Filho. Quem foi Luiz Viana Filho, né? Aí eu trouxe uma pesca aqui. Mas já digo de antemão uma coisa que eu não vou errar, todos são políticos, todos, unânime. Mas Luiz Viana Filho também foi um professor da UFBA, ele era advogado, né? Ele era um professor de história, foi um grande político baiano, filho de Luiz Viana Filho também, que foi governador da Bahia. Ele foi deputado federal, mas ele também participou da Academia Brasileira de Letras, na década de 1930 a 1940. E aí deu nome a essa avenida paralela, que liga a região do Iguatemi ao bairro de São Cristóvão. Eu trouxe a foto aí da paralela e trouxe o mapinha mais acima, né? Sobre... Ah, não, eu não trouxe um mapa, vou mostrar daqui a pouco. Porque, interessante, eu não sei se vocês já trabalharam com toponímia paralela, o nome do topônimo paralelo não aparece, não existe mapa, né? A gente só consegue o mapa quando coloca o nome oficial. Mas a única avenida que eu não consegui um mapa, como eu vou mostrar dos outros, foi a Avenida Paralela, a Luiz Viana Filho. Eu não achei mapa. E aí eu trago um outro mapa que ele aparece, mas em paralelo a Otávio Mangabeira, para mostrar a relação a vocês. Então, foi construída em 1974 pelo governador da época, Antônio Carlos Magalhães, que ele... Uma das coisas da expansão de Salvador foi essa avenida paralela, tem 200 quilômetros de extensão, 18 quilômetros de extensão, que nos horários de pico, né, manhã cedo, final da tarde, esses 18 quilômetros a gente faz em quase 2 horas. E a motivação do nome, por que o nome é paralelo? Por que a gente passou a chamar, né? Foi criada lá, Avenida Luiz Viana Filho, nunca foi chamada, porque ela corre em paralelo a Otávio Mangabeira. Ela foi criada porque o trânsito na Otávio Mangabeira estava tão grande que a ACM, que é como eu chamo, mas é Antônio Carlos Magalhães, a gente chama ele de ACM naturalmente. Aí ele, dentro lá dos engenheiros que trabalhavam com ele, foi uma grande obra e isso fez a cidade crescer muito. Então, quem foi a Salvador há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, não conhece mais Salvador. É outra cidade hoje. Então, essa teria sido a motivação. Então, a gente fala Avenida Paralela, mas a motivação, o nome oficial, né, Luiz Viana Filho. E a orla, em paralelo, a Avenida Paralela, eu vou mostrar um mapa daqui a pouquinho a vocês. Ai, meu Deus, não vou mostrar o mapa, porque esse aqui, slide, eu acho que não é o slide que eu queria, mas tá, tudo bem, vamos embora. A orla, esse mapa aqui da orla que vocês têm aqui, a Avenida Paralela, ela passa, é porque ela não tá pintadinha, mas ela tá aqui, onde tem aqui, ó, aqui, tá vendo aqui? Aqui seria a Avenida Paralela. Na verdade, ela nasce em paralelo mesmo a Otávio Mangabeira, né? E por que orla? Não precisa nem dizer, né? Que ela beira a orla de Salvador, a orla ou a Avenida Otávio Mangabeira é um caminho lindo, é um passeio que a gente faz de 6 quilômetros, né? Indo de Itapuã até Amaralina, a gente passa por diversas praias, a gente sai de Itapuã,
Jaguaribe, Pituaçu, Patamares, Boca do Rio, só praias aí, praias boas, maravilhosas para a gente tomar banho. E aí até chegar em Amaralina, Pituba. Foi construída a orla mais antiga, que é a Avenida Paralela, né? Porque a Paralela surge para desafogar o trânsito da orla. E a motivação visualmente falando, é óbvia, né? Atravessa grande parte da orla de Salvador. E quem foi? Otávio Mangabeira. Também foi professor, político, claro, né? Como eu já falei, todos são políticos, engenheiro, empresário, foi deputado federal, foi senador, foi ministro, também pertenceu à Academia Brasileira de Letras, que ele era, né, escritor. Na década de 50, Otávio Mangabeira participou desse mundo político da Bahia. Aí a gente vai para um outro lugar, a Avenida Contorno, que é um dos lugares uma das vistas mais lindas que nós temos em Salvador. É de cinema você descer essa Avenida Contorno. Você vem daqui, ó, e desce isso aqui para a Cidade Baixa. Aqui você vem aqui da Barra, descendo aqui, ó. Isso aqui, gente, esse caminho aqui, você parado aqui, você vê o pôr do sol mais lindo do mundo. Só que o nome não é Avenida Contorno, o nome é Avenida Lafayette Coutinho. Quem é Lafayette Coutinho? Foi um médico, um professor, um empresário, deputado federal, né, que viveu na década de 1950. E ninguém sabe, ninguém sabe mesmo, eu descobri fazendo a pesquisa, que nem eu sabia. Né? É uma avenida que só tem 5 quilômetros, liga o Vale do Canela ao comércio, foi criada em 1962, principal via de ligação entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta. E a motivação da Avenida Contorno é porque ela contorna a região do morro entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Salvador tem uma geografia diferente, ela foi criada, né? Ela surge num lugar... Deixa eu ver se dá para ver onde ela... não vai demonstrar ela aqui onde ela surge, porque ela surge aqui assim, é por aqui assim mais ou menos, que aqui é o centro histórico de Salvador fica mais ou menos por aqui, e aqui é a Cidade Baixa, daqui a gente vai para a Cidade Baixa, aí tem esse caminho aqui que a gente vai passar para a Cidade Alta, que aqui é a Cidade Alta. Cidade Baixa mora a população mais simples, Cidade Alta mora a elite de Salvador. Os ricos moram em cima e os pobres moram embaixo. Resumindo, né? Mora ali em cima. Hã? Naquele prédio ali. Aquele Quem? prédio grandão ali. A cadência aqui, né? O prédio de Vete. É. O prédio de Vete não, é o prédio que ela mora, que não é dela. Mora de vez em quando, né? Mora de vez em quando, que ela fica mais na Europa do que... Exatamente. E aqui, essa Avenida Contorno, só para vocês, uma ilustração mesmo, né? No século XIX e agora no século XXI. Como era e o que fizemos com ela. Desmatamos, acabamos, né? E está aqui. Aqui na Avenida Contorno também tem a Bahia Marina, um dos restaurantes mais bonitos e caros de Salvador, estão aqui na Marina. Então, quando for a Salvador, junta um dinheirinho para uma vez, um diazinho, ir lá num restaurante desse que é lindo, né? Mais caro como azul. E aí a gente vem para a Avenida Suburbana, oficialmente Avenida Frânio Peixoto, outro nome que ninguém sabe que existe, né? Mas o professor Afrânio Peixoto, também político, era médico, romancista, historiador e ele também era crítico literário. Né? Ele não era baiano, ele era de Lençóis e ele deu nome a essa avenida, que agora ela foi reformada, ela era feia, ela agora está bonita. E por que o nome Suburbana? Porque deve ao fato dela ter sido aberta ao longo da via férrea. Nós temos aqui, ó, a via férrea, tá vendo? Então, essa via férrea é feita aqui nessa região, e isso aqui foi criado depois. Então, ela é feita próxima à via férrea, e daí esse nome, né? Ela tem 14 quilômetros de extensão e liga a Cidade Baixa aos bairros do subúrbio, aos principais bairros do subúrbio, né? O subúrbio ferroviário, né? Por isso suburbana, subúrbio ferroviário, suburbana. Uruguai, Paripe, e se vocês quiserem saber mais do subúrbio, eu falei Piripiri, né? Ou Paripe, Piripiri. Oi? É uma cidade do Piauí? A gente tem um bairro que a tese de doutorado de Marcos é todo ligado nesse
Na suburbana, ele faz uma pesquisa da suburbana. E vamos para a Avenida ACM, né? Oficialmente, desde 2027, a Avenida Antônio Carlos Magalhães. Foi inaugurado na década de 60 como Avenida Vale do Camurugipe, tem 6,4 metros de extensão, vai da Rótula do Abacaxi, via expressa, até o bairro do Itaigara. Porque o nome ACM até 2007 era Avenida Vale do Camurugipe. Em 2007 passa a se chamar, e não é toponímia paralela não, toponímia oficial. Oficialmente, no ano que ele morre, né, ele morre em 2007, 4 de julho de 2007. E no ano da morte dele, para homenageá-lo, apaga o nome Vale do Camurugipe, que tinha a ver com o rio que passava ali, e passa a se chamar Avenida Antônio Carlos Magalhães. Mas ninguém chama de Avenida Antônio Carlos Magalhães, a gente só chama de Avenida CM. Então, a toponímia paralela está aí nesse acrônimo que a gente usa para nomear. E está a foto do dito cujo, porque eu cheguei a fazer outros slides, é porque o slide que chegou aqui não é o que eu queria ter mostrado a vocês. Eu botei a foto, eu só tinha botado a foto de ACM, como eu estou mostrando a vocês. Mas no outro que eu fiz, que eu deveria ter mostrado, estava com a foto de todo mundo. Mas eu só lembrei, na primeira vez que eu fiz, a primeira versão, que essa é a primeira versão da pesquisa, a foto do dito cujo aqui, porque ele é como se fosse o dono da Bahia. Né? Ele foi considerado o coronel da Bahia, né? Antônio Carlos Magalhães, ele foi não sei quantas mil vezes prefeito de Salvador, ele foi prefeito, ele foi 3 ou 4 vezes governador da Bahia, ele foi senador, ele foi ministro das comunicações, e tudo que ele fez a vida inteira foi em prol da Bahia. Quando ele era senador, lá em Brasília, ele trabalhava para a Bahia. Quando ele foi ministro das comunicações, foi no tempo dos orelhões. Não sei se tem gente jovem aqui que não sabe o que é orelhão, né? Mas os mais... Vindas. Obrigada. Vão entender. Salvador tinha orelhão a cada 100 metros. Era de 100 metros, a gente tinha orelhão. Porque ele sempre beneficiou a Bahia. A gente chama ele lá de dono da Bahia. Se é bom ou ruim, vai depender do ângulo que se analise, né? Mas, graças a Deus, né? Ainda bem que está sendo gravado, inclusive, eu não vou falar minha opinião sobre a criatura, mas foi um grande político baiano e nacional. Passa, né? Antes que eu comece a falar. Vamos lá. Avenida Bonocô, também, que a gente só conhece por Bonocô, mas o nome é Mário Leal Ferreira. É Mário Leal Ferreira, ele é de Santa Amaro, foi de Santa Amaro, ele era engenheiro sanitarista. Ele tem uma importância muito grande, inclusive na nossa toponímia, porque ele foi responsável na década de 40, né, pela coordenação do Plano de Urbanismo de Salvador. Então, ele trabalhou, né, muito nessa questão urbana de Salvador. E aí, mas só que ninguém chama, fizeram uma homenagem a ele, até uma homenagem merecida, mas só que nesse lugar aqui tinha um culto africano em que se distribuía, né, o egbo, que é o milho branco cozido, até meia-noite, quando chegava o Baba Iguinhonco, né, que é um egugum africano, uma entidade africana, quando ele aparecia. Então, esse ritual que distribuía esse cozido, e esse terreiro que existia lá, é que deu origem ao nome. Então, a gente vai aonde? Vou lá no Bonocô, no lugar que tem, né, o terreiro do Baba, que eu não sei falar essa língua africana, os colegas africanos, se tiver alguém ouvindo, vai ficar horrorizado com a forma como eu estou falando, mas é Gunocô, Bonocô, Gunocô, Gonocô, existem essas variantes. E a gente só conhece como Avenida Bonocô. Ou algumas pessoas falam Bonoco, que nós já ouvimos, né, falar Bonoco, mas aí é variante fonética apenas. A Avenida Bonocô, ela liga a BR-324 ao comércio. O Vale do Ogunjá, né, a Avenida Vale do Ogunjá, oficialmente Coronel Graça Lessa, essa eu não sabia de jeito nenhum, nem sabia que era Graça Lessa, não sabia nada. Foi um militar das Forças Armadas, talvez por isso eu não soubesse. Fica o Vale do Ogunjá, né, perto de Brotas. A motivação do Ogunjá é por causa de um terreiro, né, o Ilê Ogunjá, né, é um terreiro de Ogum. Ogunjá é uma variante de Ogum, um dos orixás do candomblé, o grande guerreiro branco, né, então é uma qualidade dele. E na grafia popular a gente uniu os dois termos, Ogunjá virou Ogunjá, né, e hoje
a gente só conhece a Avenida Ogunjá, ou Vale do Ogunjá, como alguns falam, poucos falam, mas o nome se fala Vale do Ogunjá também, né? E esse coronel Graça Lessa, ou general, foi coronel, depois virou general Graça Lessa, ele deu nome a essa avenida. No Vale do Nazaré, também outra avenida, Vale de Nazaré, né, oficialmente falando, é a Avenida Presidente Castelo Branco. Castelo Branco, né, foi presidente do Brasil, aí esse a gente conhece um pouco, né, foi militar, foi político, foi o presidente do Brasil na década de 60, ainda na ditadura militar. Não sei nem se ele teve em Salvador, para dar nome a vale nenhum, nem avenida nenhuma. Mas a gente fala Vale de Nazaré porque fica perto do bairro de Nazaré. E é um vale mesmo, né, o bairro. Então a gente chama de Vale de Nazaré. Mas Avenida Presidente Castelo Branco é o nome oficial, poucas pessoas conhecem. Castelo Branco nomeia vários lugares do Brasil inteiro, né? Mas ele não tem muita moral em Salvador, não. Só tem essa avenida em nome dele que ninguém fala o nome dele, ou seja, praticamente não existe. A Baixa dos Sapateiros também é outro nome, né, que foi usado popularmente, que é como a gente conhece, mas é o nome oficial da Avenida JJ Seabra, que é em homenagem a José Joaquim Seabra. José Joaquim Seabra, também político, foi governador da Bahia lá no início do século XIX, ele era jurista, soteropolitano, e deu nome a essa Baixa do Sapateiro, que era conhecido, o local era conhecido como a Baixinha, né? Porque era um vasto charco mesmo, em que ficava na parte baixa da ladeira do Taboão. Lá moravam muitos artesãos e principalmente muitos sapateiros. E até, sei lá, hoje não tem mais sapateiro, né? Até algumas profissões estão acabando, não tem mais costureira, não tem mais sapateiro, e é um desespero, né? Eu estou com uma sandália linda mesmo, que eu comprei querendo consertar e não acho sapateiro para consertar minha sandália, porque na Baixa Sapateiro tem tudo menos sapateiro, né? Mas o nome Baixa do Sapateiro se mantém, né? Tá lá até hoje. Aí tem aí a foto para vocês, né, da Baixa do Sapateiro. Vocês vejam que é um bairro que é uma avenida bem popular, né? Já foi um comércio local maravilhoso, hoje não tem mais valor. Da Baixa do Sapateiro, vocês, para quem conhece Salvador, vocês sobem para o Pelourinho, né? Inclusive, tem um estacionamento aqui perto, que é a melhor forma de ir para o Pelourinho é estacionando aqui na Baixa dos Sapateiros e subindo. Dentro do estacionamento você já sai no Pelourinho e o carro fica seguro, guardadinho. Fica a dica para quando vocês forem lá, né, para o Pelô e pela Baixa dos Sapateiros. Outra avenida, né, oficialmente chamada Aliomar Baleiro, que foi um jornalista, ele foi professor, foi advogado, né, foi político, deputado federal, foi ministro, viveu na década de 70 lá dentro desse movimento aí todo que ele fez. A Estrada Velha foi construída na década de 40, tem cerca de 20 quilômetros de extensão, liga uma região, também uma região mais suburbana, né, a Brasil Gás ao bairro de São Cristóvão, que é perto do aeroporto de Salvador. A motivação, porque a Estrada Velha do aeroporto foi o primeiro caminho para o aeroporto. Antes de existir a Avenida Paralela, só se ia para o aeroporto por essa estrada, né, pela Avenida Aliomar de Barros, ou Aliomar Baleiro. Mas hoje, depois que se fez a paralela, a gente chama de Estrada Velha do aeroporto, evita passar por lá, que é um lugar perigoso, mas ela existe, ela está lá. A gente ainda vai para o aeroporto por ela também, mas só que é uma estrada velha. O Vale do Canela, que é conhecida como Avenida Reitor Miguel Camum, né? Foi reitor da UFBA, foi professor da UFBA, foi jornalista também, advogado, e foi político, deputado federal, ministro, blá, 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 blá. Na década de 60, né, que ele tinha vida ativa lá na Bahia. O Vale do Canela, ele liga o bairro do Canela com a Avenida Centenário e o Campo Grande, e é uma importante ligação de trânsito na cidade. A motivação, o interessante é que o Vale do Canela, não há nenhum Vale do Canela, não tem vale, né? Mas há um bairro, que é o bairro do Canela, que fica próximo aos bairros do Gracia, do Centro e da Vitória, né? É a principal via do bairro do Canela, é justamente o que a gente hoje chama de Vale do Canela. Então, o principal caminho para chegar ao Canela, né, tá aí a de azulzinho aí no mapa, Avenida Reitor Miguel Camum, que a gente chama de Vale do Canela.
E só lembrando, porque eu falei que o Vale do Ogunjá tem Vale do Ogunjá e Ogunjá. O Vale do Canela e Canela são coisas distintas. O Vale do Canela é só esse caminho aí, que a gente faz, só esse pedacinho que é chamado de Vale do Canela. O resto do bairro todo é Canela. Então, a gente distingue Vale do Canela de Canela, que Ogunjá e Vale do Ogunjá é a mesma coisa. E aí, dentro de uma classificação taxonômica, né, eu começo com a toponímia oficial, que foi muito fácil de fazer, porque é tudo de natureza antropocultural. Nós só temos antropotopônimos e 3 axiotopônimos, ou seja, tudo em homenagem a pessoas, tudo em homenagem a políticos, tudo em homenagem a homens. Podem olhar aí que não tem uma mulher, né? Nós temos a Avenida Anita Garibaldi, só que é mulher que não faz toponímia paralela, nem te dá moral a ela, mas eu não estou falando aqui das mulheres, então, para os homens, esses aí perderam a moral, né? Então, nenhum desses aí tem moral na Bahia, porque eles deixaram, ninguém sabe, nem que eles nomeiam nada. Então, essa é a classificação. E aí, o que eu estou falando, eu só escrevi aqui, né? Desses 11 nomes oficiais, 8 são antropônimos, 3 são áxios, todos de natureza antropocultural, todos nomes de homens, em sua maioria, não, 100%, não tem nem maioria, não, são todos 100% políticos. Eu achei que um não era, mas depois eu confirmei. Todos políticos e todos de origem portuguesa, né? Todos os nomes aí da força do colonizador, né, invadindo aí a nossa nomeação. E dentro da taxonomia, né, dentro da toponímia paralela, a gente vai ter uma variante maior, né? A gente vai ter tanto a natureza antropocultural quanto a natureza física. Aí a gente vai ter 5 odotopônimos, né, que seriam as vias de comunicação rural ou urbana. E aí eu vou ter a Estrada Velha do Aeroporto, a Orla, o Vale do Ogunjá, o Vale de Nazaré, o Vale do Canela. Nós temos 2 hierotopônimos, que são nomes sagrados, e é por isso que eu não queria colocar só Vale do Ogunjá, eu precisava colocar o Ogunjá, porque o Ogunjá é um nome, né, ligado aí a coisas sacras, e o Bonocô. E aí um privilégio nosso lá, né, numa cidade, a cidade mais negra, né, fora da África, é Salvador. Nós temos aí 2 avenidas com homenagem de nomes de origem africana, dentro da sacralidade, dentro da religiosidade africana. Nós temos o acrônimo topônimo, né, que é a sigla de ACM, Antônio Carlos Magalhães. Nós temos um poliotopônimo, que é a suburbana. Nós temos 2 morfotopônimos, e aí foi aí que começou a confusão, que eu não quero mais falar com Carileila sobre isso. Que 2 morfo e um gel, né? E aí, contorno e paralela, eu coloquei como morfo, eu coloquei como gel, eu voltei para morfo, voltei para gel, depois eu respirei e falei, deixa lá, não vou contar nada a ninguém, mas já estou contando tudo, não adiantou nada. E um gel morfotopônimo, que seria a Baixa dos Sapateiros, né? Porque está aí como forma topográfica. Essa foi a classificação que a gente fez, pensando que, né, na discussão dos dados, né, nós temos aí, dentro da toponímia paralela, essa classificação aí que eu acabei de falar para vocês, predominando aí odotopônimos. Então, nós temos 5 nomes, né, de natureza antropocultural e 3 de natureza física. Há uma variante muito maior, né, do que lá na oficial. E não são todos de origem portuguesa, mentira, né? Nós temos ali 2 de origem indígena, eu que botei errado aí. Porque esse aqui era a versão inicial, não era a versão oficial, a versão eu já tinha corrigido no outro. Então, assim, nós aqui no NEL, no Atobá, no projeto Atlas Toponímico da Bahia, nós ainda estamos na fase inicial, né? Nosso projeto foi apresentado pelas professoras Aparecida e a professora Marilze, né, sobre os projetos de Atlas Toponímico no Brasil. E eu não sei se vocês lembram, mas assim, lá na Bahia a gente ainda está na fase inicial, que é a fase de levantamento de dados. Nós não chegamos nas questões cartográficas, nós não fizemos mapas ainda, nós não fizemos nada, nós estamos só levantando dados. E eu não sei até quando a gente vai levantar dados, porque é um tal de levantar dados que só Jesus na misericórdia. Eu acho que a gente vai levar umas 3 encarnações levantando dados, que tome a levantar dados, né? Pois é. Mas nós já conseguimos, né, levantar um grande número de dados, nós já temos mais de 10.000 nomes ligados a topônimos de natureza física, né, os antropônimos de natureza física, os topônimos de natureza física.
nós já temos colocado lá no banco de dados, e já fizemos um estudo de todos os nomes da cidade. Esses estudos começaram, inclusive, com um professor na UFBA, né, que é um amigo meu, o professor Ricardo Piniquim, né, também as meninas apresentaram, a professora Marilza e a professora Cida apresentaram aqui. Ele começou a fazer um estudo sobre o nome das cidades, mas ele faz de uma perspectiva histórica, né? Então ele pega, Salvador tem 437 cidades, ele faz 100 e poucas, que é dentro do 167 é quando tinham, né, de cidades lá no início, até a década de 60, 70, se eu não me engano. E aí o professor Ricardo, ele faz isso, só que ele muda a perspectiva de estudo dele e ele não se interessou mais pela toponímia. Quando nós iniciamos o projeto, né, quando Cândida veio falando que a Bahia tinha que estudar toponímia, que a gente não podia deixar de estudar, que a gente veio para BH, começamos a fazer um estudo com ela, fizemos um trabalho, fizemos a turma que estava na época comigo, acho que eram 8 ou 9 alunos, nós fizemos uma disciplina aqui de toponímia com ela e foi muito legal. Quando a gente estava nesse pensamento, eu já esqueci o que eu estava falando. Sim, obrigada, José. O professor, eu chamei o professor Ricardo, né? Falei, Ricardo, a gente vai continuar aí o que você começou, a gente quer trabalhar todos os nomes de tudo, a gente quer fazer aí a toponímia da Bahia, bora. Só que ele estava em outro projeto, ele estava em outra cidade, uma cidade quase a 800 quilômetros de Salvador, dando aula lá em Caetité. Aí ele falou que no momento ele chegou a se interessar, ele, na verdade, ele não me disse não, bora, marcou a primeira reunião, a segunda, lá na quinta eu falei, olha, não quero mais você não, viu, me erre, o dia que você quiser, você volta. E ele nunca veio trabalhar com a gente, mas se ele vier, ele é muito bem-vindo, até porque ele que deu início a isso para a gente ali na Bahia. E depois disso, eu tive uma aluna chamada Ana Lídia Brandão, né, que ela estava no iniciozinho dos estudos, ela pegou uma obra de Jorge Amado que fala sobre os bairros de Salvador, mas é uma obra literária. A gente começou a trabalhar com toponímia literária, ainda sem ter conhecimento dos estudos. Começando a estudar, nós fomos para a USP, aí fomos para a biblioteca da USP, fazer o estudo de tudo que tinha da professora Dick na época, né? Aí fomos estudar Dick, e aí que a gente foi conhecendo, né? Eu já conhecia as estudiosas de onomástica, né, do Brasil, a professora Aparecida Esquerdo, a professora Maria Cândida Seabra, e aí fui conhecendo Carileila, a Alexandre, né, a Liliane, que trabalha comigo lá na Bahia e também já está fazendo, e faz toponímia também. Liliane começou comigo fazendo campos lexicais, depois entrou na vibe aí dos estudos toponímicos e a gente seguiu fazendo toponímia juntos. E hoje, na Bahia, a gente faz toponímia na UFBA também, a professora Eliana, né, tem pesquisas em toponímia, e em antroponímia a gente tem a professora Juliana Soledade, que faz trabalhos maravilhosos, a equipe dela, né? Quando eu falo a professora, não é a pessoa, porque ninguém faz nada sozinho, né? É a equipe, né? Quando eu estou falando, eu coordeno um grupo são 62 membros hoje no nosso núcleo de estudos, no NEL. E assim, são 62 pessoas tentando trabalhar, cada um fazendo um pedacinho. Uma foi estudar ladeiras do centro histórico, o outro foi estudar as fontes da cidade de Salvador, cada um vai estudando um pedacinho. Aí a outra vai lá para a toponímia rural, vai estudar uma cidade, a cidade de Alagoinhas, a outra vai estudar um bairro, cada um vai estudando uma coisa. E aos pouquinhos, eu não sei quando, daqui a umas 4, 5 encarnações, talvez a gente tenha, né, um resultado desse estudo toponímico da Bahia. Mas é curioso, é fantástico, mas eu sei o quanto a gente ainda tem que aprender. E a gente tem que aprender com os que estão aqui, que já fazem, né? Principalmente os que foram alunos da professora Dick. A professora Dick deixa um legado muito grande. Ela deixa um conhecimento muito grande. Só que assim, né? Quando ela para de estudar, a gente também não pode parar onde a professora Dick parou. A gente tem muito o que discutir. E eu acho que esse evento, esse momento aqui, é uma oportunidade da gente de discutir. Né, quando a professora Aparecida e Marise trazem a perspectiva dos estudos toponímicos no Brasil e que a gente vê as variantes, quando tem gente lá na frente, gente ainda começando, gente que ainda nem começou, né? Eu apresentei um trabalho no Rio, em agosto, no Cefepil, falando dos estudos toponímicos, falando do Atobá, do nosso, né, Atlas Toponímico da Bahia, e no Rio ninguém faz toponímia. O Rio foi uma grande... O Rio tem uma história do Brasil aí que precisa ser resgatado a partir dos seus topônimos, né? Porque é a gente utilizar o léxico para resgatar a história do nosso povo. E o que a gente tem feito na Bahia é muito isso, né? Buscar, através do léxico, resgatar a nossa história sociocultural, histórica, tudo ligado mesmo assim, porque léxico vai muito além das palavras, né? Do que está ali, linguisticamente falando.
A gente tem que trabalhar na perspectiva linguística? Tem. Mas, como eu venho da filologia, a perspectiva filológica, né, que entende a língua em toda a sua amplitude, eu acho ela muito mais completa do que só a gente ficar num aspecto daquele vocabulário, daquele léxico, daquela palavra, daquele termo, seja lá daquele que for. Certo? Enfim, né? Sabendo que os topônimos constituem marcas de identidade de um grupo e, por isso, integram o patrimônio cultural de um povo, os aspectos revelados a partir de um estudo onomástico toponímico, eles normalmente ultrapassam, né, esse fazer linguístico e permeiam caminhos históricos e socioculturais dos nomeadores, resgatando e preservando memória e identidade de grupos que habitam ou habitaram o espaço, né, em estudo. E é essa a nossa proposta, né, do ATOBA, ou seja, do Atlas Toponímico da Bahia, e incentivado principalmente pelo ATEMIG, que é de onde eu tenho a primeira parceria, foi com o ATEMIG, né, na pessoa da professora Maria Cândida Seabra. É isso, gente. Aqui estão algumas referências, e o meu muito obrigada e o convite para vocês irem à Bahia assim que puderem. Aqui tem uma foto de Salvador, para vocês ficarem com bem vontade de ir lá. Iremos todos. Simbora. Pronto. Oi? Acho que foi de propósito colocar sua palestra antes da reunião aqui. Ah, foi? É uma excelente ideia, né? Professora Celina, muito obrigado. Eu me sinto um aluno aqui fazendo um monte de anotação a partir da sua fala. Eu não tinha ainda ouvido falar sobre toponímia paralela e me fez pensar bastante na realidade indígena também. Várias áreas indígenas são atribuídas com nomes, o Estado atribuiu, e depois eles vão lá e renomeiam com os nomes que têm mais a ver com a sua própria realidade. Achei isso muito interessante, porque o Estado seleciona seus próprios critérios para designar os espaços que a população utiliza, mas a população, o povo, acaba usando de seus próprios critérios para facilitar a sua orientação espacial, né? E eu acho que a toponímia é isso, é facilitar a orientação espacial. Se eu tenho nomes que não me ajudam a chegar nos locais em que eu preciso criar nomes que sejam mais práticos, né? Esse trânsito. E gostei muito de ouvir suas reflexões a respeito disso. No YouTube, nós temos um comentário, professora maravilhosa, tenho que concordar também. E eu abro espaço para as perguntas aqui para a professora Celina, aproveitar aqui. Professora Marilze, microfone? Temos um microfone disponível? Nublada essa foto. Eles foram buscar o microfone, professor. Quem quer fazer pergunta? A professora Marilze. Ok, você podia reproduzir aí a pergunta. Tá. Não, mas, olha lá, já tem o microfone. Chegou. Tá bom. Parabéns, Celina, pela fala, eu gostei muito. Eu também tenho me interessado por toponímia paralela, até escrevi um texto recentemente sobre a toponímia paralela de Dourados. Eu não sei se você concorda, mas os topônimos paralelos eles são mais descritivos. Eu fiquei prestando atenção nos seus dados, parece que é um pouco menos descritivo do que eu observei em Dourados, por exemplo. Em Dourados, a gente tem o Parque Antenor Martins, que pouca gente sabe que é Parque Antenor Martins, e a gente chama Parque do Lago. E aí a gente tem, por exemplo, um monumento que é Monumento ao Colono,
todo mundo chama de mãos, no plural, né? Mãos do Brás. E assim, a gente tem uma praça que eu acho que é Mário Duarte, eu que estudei nem lembro mais, mas ela chama Mário Duarte. E as pessoas chamam de Praça do Evangélico. E aí, Praça do Evangélico é porque ela fica ao lado do Hospital Evangélico, que também já não chama mais evangélico. E aí você vai longe, assim, ou então Praça do Transbordo, que é onde fica o terminal do transbordo. Então, assim, é muito interessante isso também. A igreja chama Igreja do Relógio, por exemplo, né? E ninguém sabe o nome. Tem muita coisa, assim, mas eu acho que isso em todo lugar. Mas o que eu queria te perguntar é se você acha que os nomes paralelos eles surgem, como o professor Anderbe falou agora, porque às vezes o nome oficial não nos ajudam muito a chegar onde a gente quer chegar, e eles são mais descritivos. Se a gente agora está usando os aplicativos de localização, o Waze, o Maps, você acha que tem uma tendência assim para eles desaparecerem, para a gente parar de usar? Essa é uma pergunta. Eu podia fazer várias aqui, mas eu vou fazer só duas. E eu queria saber também se você acha que... a gente costuma dizer que os nomes paralelos são espontâneos, né? Mas aí, por exemplo, em Dourados, uma das avenidas bastante importantes assim da cidade chama Raiel Bonfacker. Mas as pessoas, especialmente os mais velhos, só conhecem por Rua Bahia. Rua Bahia. Vocês conhecem por Rua Bahia? Aqui, ó, essas daqui são bebês, elas não conhecem, são douradenses, mas elas não conhecem por Rua Bahia, mas os mais velhos só conhecem por Rua Bahia. Você consideraria o Bahia um nome paralelo? Assim, não sei se isso é importante, mas assim, a gente tem também os nomes antigos que ficaram para as pessoas mais velhas. A gente tem, por exemplo, num determinado bairro, Rua W, W1, W2, W4, W5. E isso, apesar de impessoal, é mais funcional, porque você se localiza mais facilmente. É a W1, 2, 3, 4. Aí puseram o nome de pessoas. Só que as pessoas continuam usando o W. Né? Então, aí, esses nomes antigos, eles não são espontâneos, como a maioria dos outros. Você chamaria de paralelo também? Então, são duas perguntas. A dos aplicativos e em relação aos nomes anteriores. Sim. Você falou do Milton Santos, eu não lembro se aceitaram a troca por Milton Santos ou continuaram chamando com o nome anterior. Sim. Aí eu já fiz 3, né? Desculpa. Como eu sou canhota, eu ando de trás para frente, que eu deveria escrever igual os árabes, de cá para lá. Vou lá por Milton Santos, depois vou voltando. Milton Santos, em 2022, foi um decreto-lei obrigando, né? Então, não é toponímia paralela, é toponímia oficial, só que pela ideologia, por isso que eu quis trazer aqui, que, como eu falei de impactos socioculturais, a nossa necessidade de pertencimento, o orgulho de Milton Santos ser baiano e negro, né? Onde a gente está vivendo um momento de reparação, né? Racial, de reparação de tudo, mas aí, nesse caso racial... Ninguém fala mais... Eu não conheço quem fala Adhemar de Barros. A gente fala com muito orgulho, e quem fala Adhemar de Barros, a gente corrige. Milton Santos. Então, pensando ideologicamente falando. Quando você pergunta assim, nomes antigos, se é paralelo ou não, se a gente for pensar em termos de definição, toponímia paralela é aquela que é oficiosa. Como é o caso de Milton Santos, né? Milton Santos passou a vida inteira indo para a UFBA, então era o caminho do professor Milton Santos ali, e a gente resolveu pedir, teve lá uma assembleia, e fomos pedir lá aos prefeitos, porque quem decide, né, são quem governa a cidade, que mudasse aquele nome, que a gente não queria passar pela avenida, não tinha que ser Adhemar de Barros ali, tinha que ser a avenida, né, Milton Santos. Pelo pertencer, ele se torna oficial, não temos nome paralelo lá. Quando a gente usa o nome paralelo é porque o oficial não, você mesmo diz, né? Não contemplou, e aí a gente acaba ou criando não. Na verdade, alguns desses nomes aqui, o nome paralelo, ele nasceu como nome do local. E aí vem uma imposição política, né? Governamental, dizendo, não, aqui não é bonocô nenhum, aqui vai ser, já esqueci o nome, né? Mário Léo Ferreira, não, como é? O bonocô é o quê? Mário Léo Ferreira. Viu que nem eu sei?
porque eu não chamo. Então, a gente houve uma tentativa de apagamento da história, que você tira ali, né, a questão da entidade, do candomblé ali, para colocar o nome de uma pessoa que para a Bahia não tem interesse nenhum. Mário Leal Ferreira, ele é um político lá, que na Bahia ele não fez nada, benefício nenhum para a gente. Então, só chamamos de paralela se ela for oficiosa. Se é funcional ou se não é, eu não sei dizer se é funcional ou não, mas é o povo, porque na verdade a língua, e aí a gente não vai falar de toponímia não, a gente vai falar da língua como um todo, a língua é do falante, não adianta gramático, estudioso nenhum, né, linguista, filólogo, tentar moldar a língua, ou ditar as regras da língua. A gente tem uma gramática e a gente tem a língua do falante, e o que prevalece é a língua do falante. Nos estudos onomásticos eu acho que não é diferente, né? Na antroponímia também não é diferente, a gente tem um nome oficial e um monte de nome oficioso. Eu sou Celina, um monte de gente me chama de Cel, é um apelido, nome oficioso, né? Já fui chamada de Julieta, na época da faculdade, que eu fazia minha primeira formação em letras, porque eu era recém-casada e aquele casamento fofo, né? Aí era Romeu e Julieta, eu era Julieta. Então, antroponímia paralela, né? Mas, então, assim, quem decide as coisas é o povo. Então, assim, se é funcional... Às vezes, a gente escolhe um nome mais difícil para ser, né, a toponímia paralela do que o nome que seria funcional. Então, essa letra que você falou, assim, rua por letras, digamos assim, ela é oficial, é instituída. Um exemplo de letra lá na Bahia, Salvador, nós temos um grande bairro, né? Que é o Cabula, foi o quilombo do Cabula, gigantesco. Então, tudo é Cabula. Só que o Cabula tem o Beru, Tancredo Neves, Saboeiro, Engomadeira. Um dia, o governo resolveu que tudo é Cabula. Cabula 1, Cabula 2, Cabula 3, Cabula 4. Aí Cabula 2, sei lá, eu não sei. É Saboeiro, Cabula 3, Engomadeira. Toponímia paralela, né? Porque eu só trouxe aqui as avenidas. Alguém sabe o número do cabula que mora? Não, a gente só sabe que mora no Saboeiro. Nossa faculdade é em Narandiba, mas a gente compra o pão, né? Compra o lanche no Saboeiro, aí vai dar aula em Tancredo Neves. Então, não adiantou o governo tentar impor, porque quem manda é o povo. E, provavelmente vai haver acredito que a gente vai começar a ver um movimento de, assim... Como fizemos com Milton Santos, devolver o nome, mas não é nem pedir para mudar de nome, é devolva nosso nome. Devolva o Saboeiro, devolva Narandiba, devolva Tancredo Neves, que não é Tancredo Neves também, é Beru, porque o bairro era do Beru, depois, por imposição, botaram Tancredo Neves, aí não tiveram o que fazer, botaram Beru Tancredo Neves, que é a dissertação de mestrado de uma de nossas pesquisadoras. Então, assim, não adianta, o governo vai impor quantas vezes ele quiser, que quem vai mandar vai ser o povo. Então, inclusive, nos ônibus, nenhum ônibus tem mais Léo Ferreira. Nenhum ônibus tem a Fernando Peixoto. Ou é a Avenida Suburbana, é a Avenida Bonocô, é a Avenida Paralela. Nenhum tem o número oficial. As placas de rua também não tem. Mas a pergunta de Marilson foi com relação ao Waze, que também é uma preocupação minha. Eu olhei aqui. Gente, fala no microfone, por favor. Avenida Paralela tem os dois. Fala no microfone, porque senão o áudio não pega. Viu, Marilson? E com relação a essa pergunta aí do Waze, é uma coisa... Marcos está dizendo aqui que tem os dois. Pode ter os dois, mas quando você lê lá... Eu acho curioso. Às vezes, eu boto no Waze para ouvir o nome dos lugares e boto com voz, né? Para ficar ouvindo. Digo, meu Deus, esse lugar se chama isso. Meu Deus, esse lugar se chama aquilo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Até porque a juventude não há... Ninguém... Eu não sei vocês aqui. Quem está aqui que tem o Waze, que usa o Waze, que bota o volume, porque meus filhos só usam sem volume, né? Não gostam que ninguém fale nada. Deixa lá e segue. Alguém usa com volume? Com o cara lá falando, ou a moça falando? Os velhos, né? Que os novos não usam. Os novos aí acho que ainda nem tem carro ainda para usar o Waze, né? Mas, provavelmente, eu estou tirando pela geração que eu acompanho, né? Meus filhos, meus sobrinhos. Desliga isso, mãe. Que negócio chato. Mãe, bota no silencioso. Não dá, porque ou eu dirijo ou eu olho para o negócio. Não, mãe, a gente está enxergando, mãe. É assim que eles fazem. Então, eu não sei se vai ter um resgate desse nome oficial. Mas eu acho muito difícil, porque já é uma coisa enraizada, né? Tem um bairro em Iguatemi por causa de um shopping em Iguatemi.
que não é mais Shopping Iguatemi, é Shopping da Bahia. Possa ser que meus filhos, os meus netos, queiram ir ao Shopping da Bahia, mas meus filhos vão ao Iguatemi, porque a mãe está falando Iguatemi desde sempre. Mas não tem para onde correr. E a gente ouviu alguém falando aqui de antroponímia, dizendo exatamente... foi a professora Carmen, né? Ou foi a professora Carmen ou foi a professora Márcia, eu não me lembro. Acho que foi Márcia que falou que a questão do sobrenome dela, que ela teve a ilusão de que um dia não tem para onde correr, né? Aí a gente vai discutir isso lá em outras encarnações, se tiver outra vida. Mas, não sei se eu te respondi, Mari, mas eu também não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Oi, Celina, boa tarde. Cadê? Parabéns pela fala, pela exposição. É realmente muito importante tratar, né, como você trouxe os aspectos aí, os impactos socioculturais da toponímia paralela, e também esses estudos que servem como documentação desses topônimos paralelos, porque eles podem desaparecer, né, e a gente ter essa marcação de tempo, de lugar, etc. E aí eu queria compartilhar, porque a gente sempre vê muita toponímia paralela na microtoponímia, né? Na rua, na praça, como você trouxe aqui, a Marilza também falou aqui de Dourados, e eu queria compartilhar com você um dado da toponímia do Acre, né? Fiz o estudo de lá, e uma toponímia paralela que acontece na macrotoponímia, porque é o nome de um município. Então, o município se chama Senador Guiomar. É uma cidade bem próxima a Rio Branco, né? Bem ali na capital. Se fosse um estado maior, seria região metropolitana, mas lá não tem, porque não existe essa denominação ali. O nome é Senador Guiomar. Agora acontece algo muito interessante. Ninguém chama Senador Guiomar. É o que está no mapa, é o que está no IBGE, é o que está no endereço postal, mas todos os moradores chamam de Quinari. E isso se projeta no ônibus, que você vai pegar o ônibus e está lá o nome, Quinari. Isso está nas marcas principais da cidade, por exemplo, Bar Quinari, Farmácia Quinari, Depósito Quinari, e inclusive em produtos que são vendidos, né, ou industrializados lá na cidade, como lá tem uma fábrica de Guaraná, e o nome do Guaraná é Guaraná Quinari. Tem também um de amendoim, Amendoim Quinari. Então, isso é interessante porque, mesmo assim, a força popular não conseguiu barrar a força oficial. Né? E aí eu me perguntava muito sobre isso. Mas como é que pode? Né? Todo mundo chama de Quinari, isso está em todo lugar, nos ônibus, nas fábricas, nos pontos comerciais. Ainda assim, não foi suficiente a força popular para trocar, né, o nome e chamar de Quinari. Então, esse é um dado que me... E lá no Acre também aparecem muitos outros na microtoponímia também. Então, esse fenômeno da toponímia paralela, eu acho que marca algumas regiões do Brasil. Lá em Alagoas, eu acabei de chegar em Alagoas, isso também acontece com algumas avenidas. Tem avenida lá que eu nem sei o nome, mas eles chamam Menino Marcelo, porque aconteceu lá uma situação de uma morte de uma criança naquela avenida e ela virou Menino Marcelo. Então, existe isso é muito comum, né, dentro da nossa toponímia. Então, eu acho que é interessante, importante que as pessoas estudem a toponímia paralela, não só por essas questões ideológicas, socioculturais, mas também como documentação. Resgate, né? Resgate linguístico, exatamente. Isso mesmo. Memória, como você falou. Memória, né? Exatamente. Marquinari já foi alguma vez o nome do município? Ali, pelo que eu estudei, na época, eu fiz algumas perguntas, nunca foi o nome do município. Esse que é o mais interessante. Em nenhum momento esse município se chamou Quinari, mas ali era uma aldeia dos índios Quinaris. E aí ficou. A escrita mudou, mas permaneceu, né, no popular. Aí a força do poder, né? Exatamente. Apagaram a aldeia, transformaram em cidade e aí vão mudar de nome. Nós temos em Salvador, na Bahia, mas também não é toponímia paralela. Talvez tenha sido até um pouco do que Marilson perguntou. Uma cidade chamada Mimoso do Oeste, que quando o filho do nosso chefe da Bahia morreu, Luiz Eduardo Magalhães, ele simplesmente mudou o nome da cidade. Mimoso do Oeste não existe mais, agora é a cidade Luiz Eduardo Magalhães. Se a gente for lá, a população local vai passar para os filhos, para os netos, mas eu acredito que os bisnetos vão morar em Luiz Eduardo Magalhães e nunca vão saber que teve o Mimoso do Oeste na vida.
Mas aí já não é toponímia paralela, né? Foi um apagamento. É paralela agora porque ela deixou de ser oficial. Mas Mimoso Oeste já foi o nome oficial do município, se perdeu, então a gente vai para o histórico. Se a gente fosse fazer uma ficha, né, toponímica, a gente diria que é o histórico, foi Mimoso Oeste, depois virou Luiz Eduardo Magalhães, e que hoje assume o caráter de toponímia paralela, porque não conseguiram apagar ainda, mas vão apagar, não vai ter onde correr, infelizmente. Obrigado. Mais alguma pergunta? Lembrando, pegando a deixa do professor Alexandre, lá em Sergipe acontece assim a mesma coisa. Na cidade de Cristinápolis, eu vou muito a Cristinápolis, e naquela região tinha muito índio, eles chamavam de Chapada dos Índios, a região toda. E até hoje eu ouço os jovens falando aqui na Chapada, aqui na Chapada, aqui na Chapada. Meus sobrinhos falam muito, né? Ah, aqui na Chapada. E aí um dia eu perguntei, por que Chapada? E na praça principal eles fizeram um monumento com índios e tal. Porque aqui é toda essa região, tanto Tomar do Jeru, que tem uma cidade que é chamada Tomar do Jeru. Aí eu perguntei, por que Chapada? Porque aqui era chamado toda a região de Chapada dos Índios. Aí, quando teve a emancipação da cidade, passou a chamar Cristinápolis. E engraçado que eles chamam Cristinápolis, Chapada e Cristina. Então, você vai ouvir as três, né, variando ali. E Tomar do Jeru é muito interessante, é porque tinha a tribo dos índios Jeru, e os brancos entraram em briga com os índios e tomaram. Eu ouvi de um pessoal que mora em Tomar do Jeru, que a gente vai comer pizza em Tomar do Jeru. E aqui é vizinho, 15 minutos. E aí eles falaram, por que Tomar do Jeru? Porque tem o verbo tomar do Jeru. Por que Tomar do Jeru? Porque eles tomaram a cidade do Jeru, dos índios Jeru. Então o nome da cidade ficou Tomar do Jeru. Ah, meu Deus. É uma frase, Tomar do Jeru. Agora o professor Eduardo ficou pedindo para eu falar, é a questão que lá em Salvador não tem, nos ônibus, não tem Avenida Mário Leal Ferreira. Não tem, tem Avenida Paralela. Eu já vi a Avenida Fernando Peixoto, porque eu dou aula em Periperi, que é o meu objeto de pesquisa. Então, em Periperi fica no subúrbio Favela de Salvador, que a Avenida Fernando Peixoto corta todo o subúrbio de Salvador. Desde da calçada até Paripe, que é o último bairro. O último bairro, na verdade, é São Tomé de Paripe, que agora é São Tomé só, né? Era São Tomé de Paripe. Mas a suburbana, ela não... E outra paralela. Além de ser avenida suburbana, todo mundo chama somente de suburbana. As pessoas nem atribuem mais o nome de avenida, né? Então, lá nenhum aluno meu fala Fernando Peixoto, ninguém fala Fernando Peixoto. Nos ônibus, ficam os dois. Tem ônibus que tem Avenida Fernando Peixoto, tem ônibus que tem Avenida Suburbana, mas a maior quantidade é Avenida Suburbana. Então, a toponímia paralela ela tá não oficializada, né? Mas está ali concretizada pela própria prefeitura, porque as linhas de ônibus são da prefeitura. Então, a própria prefeitura cristaliza o topônimo paralelo. Assim como todas as redes midiáticas, né? Televisão, rádio, telejornais, jornais de papel, seja lá, internet, né? Ou seja, exatamente, é ali. E além da Avenida Paralela ser paralela ao Otávio Mangabeira, a Avenida Paralela possui 2 pistas, e essas 2 pistas são paralelas do início ao fim, sem se tocarem. Né? Então, essa também é uma outra motivação. Aquelas 2 pistas são paralelas. Até o final delas, elas não se tocam. Tem retorno? Tem, claro. Mas, Tem assim, tem vários. Elas ficam sem se encontrar. Se não tivesse o retorno... Inclusive, até já tentaram... Teve alguém aí que queria jogar o Carnaval de Salvador para a Paralela. Mas a gente ficou... Como é que vai fazer carnaval ali? Para onde é que a gente vai correr quando não tiver briga? Não tem. Carnaval de Salvador tem que ser um dia mesmo. Eu, primeiro, parabenizar, né? É sempre bom ouvir a Celina.
é um tema que é gostoso, né? Não deixa de ser, porque ele faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E o que me deixa assim, muito feliz, e esse evento, eu acho que é um marco para a gente, é um marco para quem trabalha com a onomástica, não é? Estamos vendo aqui muitos pesquisadores, alunos, que não estavam nessa discussão e agora já estão aqui todos com os olhos brilhando, né? Porque a onomástica faz isso, né? Mas dizer assim que o quanto a memória e a história, né, a memória coletiva, ela é importante quando nós estudamos não só toponímia paralela, mas quando nós estamos diante de algumas situações que requerem saber o motivo e que não está nos documentos. Às vezes não está no documento. Ela está no dia a dia, é de quem usa, é na língua, ela se faz presente. Então, por exemplo, vocês falando aqui, aí eu já passei por essa paralela, porque, Celina, aqui é a paralela, né? Então, na minha cabeça, paralela, é mais morfológico, né? Essa coisa da geomorfologia, né? Aí vem que é paralela a outra. Quer dizer, essas informações, elas são informações culturais que fazem parte da identidade de um grupo. Quem está fora não conhece, não sabe o porquê, né? Mas que você precisa de algo que é essencial, que é a memória coletiva. Então, nós temos uma responsabilidade que eu acho que, como pesquisadores, como estudiosos dessa área, de fato, né, fazer os nossos trabalhos, mas é aquilo que eu falei ontem, né? O que mais que nós estamos fazendo, ou de que forma que nós estamos levando esse conhecimento para a população, porque a população reivindica, né, e não aceita a intervenção do Estado com o nome oficial, não é? Por quê? Por que ela se recusa? Né? Que sentimento é esse de recusa a algo que está tentando institucionalizar, oficializar ali, e ela o que faz, né? O que motiva? Eu acho que isso, de fato, é algo assim surpreendente para a gente pensar, não só porque para a gente que trabalha com esses estudos, nós vamos lá no documento, nós vamos nos mapas, tal. Isso é muito tranquilo. Eu acho que isso é tranquilo. Mas o que me instiga, o que me faz os olhos brilharem, é justamente quando a gente vai até a comunidade e a comunidade se manifesta, dizendo, não, eu não aceito por isso. Não, eu nem sabia que era isso. Olha o ônibus. Por quê? Porque isso é a língua viva. Né? Então, dizer que trabalhos de toponímia, de onomástica, quando se trabalha com a memória oral, com a memória coletiva, com a memória social, é fantástico, porque nos desloca do nosso lugar teórico metodológico, né? Porque a gente chega lá com o pacote pronto, né? A gente chega lá com os nossos questionários, todos muito bonitos, né? Pergunta A, pergunta B, se disser sim, se disser não, você chega lá com o pacote pronto. E, de repente, a pessoa que está ali, ela não é só um informante, porque a gente considera, né, o informante. Ele não é só o informante, né? É ele que vai dar o estalo para você, né? Porque, de qualquer forma, a pesquisa que parte da observação, ela requer da gente essa sensibilidade. E é nessa sensibilidade que eu acho que nós deixamos um pouco dessa pesquisa mais dura, né, da teórica mesmo, e que a gente se dá conta de que a língua... Porque a gente sabe, todo mundo aqui sabe que a língua é viva, tá? Mas a gente só se dá conta quando a gente vai para a rua, né? Quando a gente vai para a rua. E eu acho que é isso, assim, eu sempre venho falando da necessidade de nós estendermos as nossas pesquisas para as comunidades, seja na escola, seja na rua, seja em qualquer lugar. Nós precisamos dar visibilidade, muito mais visibilidade. E desse observatório, eu espero isso, né? Eu espero que nós tenhamos o sentimento de mais, nós somos responsáveis.
mas um sentimento de uma maior responsabilidade com aquilo que nós fazemos para chegar lá onde deve chegar a informação, né? Que é na sociedade. Não é? Em que momento é que isso aqui é maravilhoso, não é? Quer dizer, mas será que fica só aqui? Não é? Então, é um pouco disso, dessa reflexão, porque eu acho que nós fazemos coisas fantásticas, né? Nós somos muito bons no que fazemos, né? Somos muito bons no que fazemos, mas, para além disso, eu acho que a gente precisa começar a pensar para além desse espaço aqui, né? É um pouco da minha fala de sempre. Tá? Obrigada. Obrigado, professora. Professora Celina, obrigado mais uma vez. Pela programação, a gente vai ter que encerrar nesse momento, porque temos ainda uma assembleia, né, do observatório. Agradeço novamente a presença da professora Celina aqui. Obrigado.